Jaehaerys, prefeito do povo, e a Alysanne, a primeira feminista do mundo. Voltei com atualizações de Fogo e Sangue, tô devorando, já li o reinado do Jaehaerys, da Alysanne inteiro. Foi o reinado que durou mais até agora, que foram 55 anos, eu acho. Pra quem já acompanhou os outros vídeos que eu contei, do Aenys, do Maegor, o irmão dele, realmente já tem vídeos do início do livro inteiro. Falando de toda essa história, muita fofoca. Para você não ficar perdido das pessoas que eu vou começar a citar, recomendo já ter assistido os outros vídeos, porque eu coloco até fotozinha bonitinha, pelo amor de Deus, vão dar lá views, pela misericórdia. O Aegon, por exemplo, recebeu o título de Aegon Conquistador, porque ele conquistou tudo. Já o Jaehaerys, ele recebe o título de Jaehaerys, o Conciliador, porque ele conseguiu unir tudo. Isso é muito importante, porque mostra o quão bom como rei ele foi. E particularmente eu também gosto dele. Tem umas mancadas ali, mas quando ele já fica velho, ele foi um bom rei. E não só isso, o fato dele ter sido um bom rei foi também graças à base que ele teve, que eu acho que é a Alysanne, que pra mim ela foi ali a base de tudo. Ela que aconselhou ele em muitas coisas. E a Alysanne, como eu disse, né, a primeira feminista do mundo. Essas turnês reais que eles faziam, visitando cada local, todo local que ela chegava, a Alysanne chegava, ela fazia reuniões com mulheres para ouvir essas mulheres. Ela chegou aí para o norte, para a muralha, ouvir as mulheres de lá. E o pessoal dizia, mas você vai ouvir essas mulheres? São mulheres marginalizadas, eram mulheres que se prostituíam. Eu dizia, não, eu vou ouvir sim, podem chamar todo mundo. Ouvir as reclamações. E graças a ela, muitas leis foram criadas a favor das mulheres. Assim, o mínimo que poderia ser feito para essa época e para o sistema criado, né, nessa história. A Harris, apesar dele ser homem e ter toda essa questão, né, ele acabou acatando os conselhos da mulher, da Alysanne, mulher e irmã, né? Vale sempre lembrar. Ele também ajudou, ele também fez muitas mudanças no reino. Ele construiu estradas, começou a criar um código de leis e teve até também essa questão de, digamos assim, que seria o início do que poderia ser um tratamento de água ali para a população. É engraçado porque a Alysanne pegou a água suja, colocou no banquete para eles tomarem e disse: não, quero ver vocês tomarem dessa água, porque a água tá nessa situação, vocês vão ou não vão agir? Ele botou o rabo entre as pernas e fez. Então é por isso que eu digo, a Alysanne, nossa, maioral. Um fato muito importante. A Alysanne, além de tudo isso, galinha chocadeira, porque a mulher teve 13 filhos. Gente, 13 filhos. Eu tava dizendo, mulher, dá um descanso aí nessa tua vagina. Logo no início, quando o Jaehaerys foi proclamado rei, vale lembrar, né, que a Rhaena fugiu, né, quando ela soube, ela fugiu lá do Porto Real, que estava sendo comandado pelo Maegor, e foi encontrar com o irmão, né, com o Jaehaerys. É interessante porque a Rhaena, ela é muito introspectiva, ela é muito mais séria, existe também uma melancolia nela, por tudo que vai acontecer com ela. Acontece que ela fica ressentida por ter concordado em o Jaehaerys ser rei, porque, querendo, de direito, ela é a mais velha. Mas eu acho que a preocupação dela era tão grande de fugir, salvar as filhas, sair das mãos do Maegor ali, que ela não ia ter cabeça para isso, não, para criar toda uma nova confusão para ela ter o direito. Todo mundo já estava aclamando o Jaehaerys como rei. Então acho que ela não teve cabeça para isso, só disse, tá bom, eu concordo, você pode ser o rei, tá bom. Uma coisa muito curiosa, que é um mistério aí, envolvido com as filhas da Rhaena, né, as gêmeas, a Arya e a Rhaella. Eu chamo de Rhaella, não sei nem se é assim. Então, enquanto a Arya era uma menina mais tímida, mais retraída, a Rhaella era, sabe, furacão. E aí aconteceu uma coisa muito estranha, porque pegaram a Rhaella e disseram, vai virar uma noviça, você vai pra fé. Enquanto a Arya foi pra Porto Real com o rei. E aí o que aconteceu? Muita coisa mudou, porque assim, quando a Arya chegou lá em Porto Real, perceberam que a menina tava muito diferente. A menina tava totalmente transtornada. A menina tava revirada com o Satanás. Nem reconhecia mais. Peraí, essa menina era aquela menina tímida? Enquanto a Rhaella, lá na fé, lá no Septo Estrelado, ela tava uma santa, tava uma anja. Então, o grande dilema é isso. Acham que existiu uma troca. Se disfarçaram ali entre elas. E a que era boazinha, de fato, foi pra fé. E a que era transtornada foi pra Porto Real junto com o rei. Então trocaram aí. Bem a usurpadora. Como eu falei que o Jaehaerys foi nomeado o Conciliador, não foi à toa. Porque além de ele conseguir unir tudo, a fé estava inclusa. Ele fez as pazes, de certa forma, com a fé, que era um grande problema da fé e os Targaryen. Então isso foi um ponto muito importante. Jaehaerys, ele não tinha idade para ser rei ainda. Ele não tinha 16 anos ainda, que era a maioridade. Então, ele já estava declarado como rei, mas a Alyssa, que era a mãe dele, seria então a rainha regente, que ficava ali comandando tudo enquanto ele não assumisse como rei. Tem um período durante o reinado de Jaehaerys que foi conhecido como o Ano das Três Noivas. Por quê? Porque aconteceram 3 casamentos. E foram 3 casamentos bem estranhos, digamos assim. Primeiro, a Rhaena, que estava lá em Ilha Bela, que foi acolhida pelo Lorde de lá, decidiu casar com o filho dele. E não era nem o filho mais velho, tá? Foi o Andrew Foreman. Decidiu casar com ele.
Tá pensando que ela avisou ao rei? Ela disse, tô casada, qualquer coisa vai avisando. A Alyssa ficou puta da vida. Ela disse, como assim? Ela casa e não me diz nada. Já Harris e a Alysanne estavam paz de amor, mandaram presentes. Ninguém compareceu. Ninguém ali da realeza compareceu. Mas, quando souberam, mandaram presentes. E junto com a Alyssa, a rainha regente até então, o Lord Roger Baratheon, que foi o que proclamou o Jaehaerys, foi o primeiro a proclamar o Jaehaerys como rei. Ele também ficou puto, ele disse, como assim? Isso é um desrespeito com a coroa. Ela tinha que ter avisado. E não acabou por aí. O Roger Baratheon, que ele acolheu a Alice e os filhos quando eles fugiram ali do Maegor, e proclamou o Jaehaerys como rei, casou com a Alicia. O Jaehaerys foi contra o casamento, mas não disse nada, ficou calado, porque assim, disseram, ele não falou nada do casamento da irmã, então não tem por que ele falar do casamento da mãe. As fofocas surgiram porque assim, o Roger Baratheon tinha essa postura, né, de dominador e tudo mais, e o pessoal ficou, e o rei então vai ser ele, viu? Porque do jeito que ele vai comandar tudo. Mas não se engane, porque o Jaehaerys, apesar de ser um menino, ele sempre foi muito determinado e sempre muito posturado e calmo. A festa foi gigante, ficou conhecida como Casamento Dourado. Foi festa para arrombar. O Roger se tornou mão do rei. Que é tipo assim, sabe, conselheiro tá ali, ó, coladinho. Com essa, né, essa leva de casamento chegando, se preocuparam também com quem? Com o Jaehaerys. Disseram, peraí, o rei tem que casar, tem que ter um herdeiro, né? Porque eles ficaram assim, a gente não pode só depender da Rhaena, porque lembre que até então a herdeira era a Arya, né? A filha da Rhaena. Então eles disseram, não, você precisa casar o mais rápido possível pra gente não depender da Rhaena. Porque o pessoal, assim, tinha essa certa desconfiança com ela, porque ela sempre foi afastada da família, ela não queria estar ali perto. Mas a Alyssa, a rainha regente, ainda pensou, se ele casar com a Alysanne, mas ela descartou logo a ideia porque ela lembrou do que aconteceu na época do Maegor, que todo mundo ali, principalmente da fé, ficou transtornado com essa história de irmão casando com irmão. Mas o que ela não esperava é que ela chegou lá e foi falar para o Jaehaerys. E o Jaehaerys ficou puto da vida e ele disse, sabe uma coisa? Chamou a Alysanne, fugiram os dois para a Pedra do Dragão. Os dois se casaram em Pedra do Dragão, escondidos, arranjaram um septão lá. Teve um tal de septão Mateus, que era, olha, a besta fera. Ficou lá falando merda, ele disse, fala de novo que eu corto sua língua. Escondido, quando a Alyssa e o Roger descobriram, foram até lá. Bateram lá, quando descobriram, a Alyssa ficou chocada, ficou decepcionada. Ela disse, pronto, agora vocês se preparem que vai ser o fim do mundo, vai acabar os Targaryen, eles vão tudo vir pra cima de nós. Não estavam nem aí. O que foi que decidiram? Manteram tudo em segredo. Se alguém vazar, vai morrer. E o Roger pensou o quê? Chegou pro Jaehaerys e disse, o casamento foi consumado? O casamento foi consumado. Eles terem... O Jaehaerys disse não, porque o Jaehaerys disse que a Alysanne era nova demais. Ele ia esperar. O Roger disse, moleza, já que ele não fez, separa esses dois agora que eles não vão casar. Quando a tropa ali do Roger chegou pra ir separar, a guarda ali real, né, os 7, o Jaehaerys, impediu e disse, se você encostar nesse menino, você morre. Ficou, nossa, totalmente humilhado, constrangido, puto da vida com isso. E aí a Alyssa e o Roger foram embora, voltaram para Porto Real. Não acabou por aí, porque essa novela mexicana vai render muito mais, porque a Alyssa e o Roger bolaram vários planos para tentar impedir esse casamento. Exatamente. Mas vai ficar para outra parte, mais sobre o reinado do Jaehaerys e da Alysanne. Tá bom? Então, até lá.